Olá, meus irmãos, um abençoado dia a todos. Sejam todos bem-vindos ao canal Vida em Cristo. Você que está passando por aqui, talvez pela primeira vez, seja também bem-vindo. É com a graça de Deus, estou aqui para a partilha da palavra de Deus. Fique comigo até o final, pois Deus quer falar com você através desse evangelho. O evangelho de hoje que está em São Lucas 21, do 20 até o 28. E assim nós já pedimos que a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, já vai nos abençoando. Vem, Espírito Santo, iluminar meu coração para que eu possa ver as coisas que são de Deus. Vem, Espírito Santo, sobre a minha mente, para que eu possa compreender e entender aquilo que é de Deus. Vem, Espírito Santo, sobre a minha alma. Santifica tudo o que eu penso, falo e faça. Que tudo seja para a glória de Deus. Amém. Vamos então para o Santo Evangelho. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: quando virdes Jerusalém cercada de exército, fica sabendo que a sua destruição está próxima. Então os que estiverem na Judéia devem fugir para as montanhas, e os que estiver no meio da cidade devem afastar-se, e os que estiver no campo não entrem na cidade, pois esses dias são de vingança, para que se cumpra tudo o que diz as Escrituras. Infelizes das mulheres grávidas e daquelas que estiverem amamentando naqueles dias, pois haverá uma grande calamidade na terra, e irá contra esse povo. Serão mortos pela espada e levados preso para todas as nações. E Jerusalém será pisada pelos infiéis até o tempo dos pagãos. Que se complete, haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, e na terra. As nações ficarão angustiadas com pavor do barulho do mar e das ondas. Os homens vão desmaiar de medo, só em pensar no que vai acontecer ao mundo, porque as forças do céu serão abaladas. Então eles verão o Filho do Homem vindo numa nuvem, com grande poder e glória. E quando essas coisas começarem a acontecer, levantai-vos e erguei a cabeça, porque a vossa libertação está próxima. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Hoje a liturgia nos convida a refletir sobre um trecho intenso do Evangelho de São Lucas, do capítulo 21, do versículo 20 até o 28. Jesus anuncia um evento histórico, arrebatador, a destruição de Jerusalém. Ele descreve a cidade santa, cercada por exército. Em meio a essa visão de ruínas, faz uma observação crucial. Ele diz que aquele momento dramático não será ainda o fim de todas as coisas. Por quê? Porque era necessário que se completasse o tempo dos gentios. Um período em que a salvação se estenderia a todos os povos. E é aí que a mensagem transcende o seu tempo. Esse anúncio de Jesus não fala apenas de uma cidade do primeiro século, não. Ele ressoa eternamente, porque a salvação é um tempo de um alcance universal. Ela é para todos. O texto está tão avançado e pintado um quadro de como seria a vinda do Filho do Homem. Será um tempo precedido por grandes convulsões, tanto na história quanto na natureza. Mas veja bem, o convite de Jesus não é para o medo, não. É sim para a esperança. Diante de todos esses sinais
ele nos orienta a fazer algo poderoso. Erguer a cabeça, porque aí, naquele momento, é um momento supremo. Não será o tempo de se curvar de pavor, mas de se levantar com confiança. É o sinal de que a vossa libertação, afinal, está bem próxima. Quando ouvimos essas palavras de Jesus, pode parecer um cenário distante, uma profecia de um outro tempo. Mas se nós olharmos com o coração, veremos que essa mensagem ecoa profundamente no ser humano hoje, no ser humano dos dias de hoje. Aquele cerco de Jerusalém fala de algo que vai além de muros, de pedras. Ele fala do cerco que nós mesmos construímos ao nosso coração. Muitos hoje vivem cercados por um exército de ruído, de vaidade, de egoísmo. É um secularismo que existe em gritar que Deus é irrelevante. É uma fortaleza interior onde o eu é o centro e Deus é desprezado, deixando de lado como se fosse uma ideia ultrapassada. A fuga para as montanhas que Jesus recomenda é um símbolo poderoso de conversão. É um sair da planície do nosso comodismo. É escalar para um lugar mais alto, para longe, do que nos aprisiona. Mas o que nós vemos muitas das vezes é o contrário. Uma fuga para o dentro da cidade sitiada. As pessoas que correm para o centro do caos, buscando resposta em coisa que só aumenta o vazio interior, que hoje tem tomado conta da maioria das pessoas, que tem buscado preencher na busca do consumo, o consumo desenfreado, nas relações que se tornaram descartáveis, no culto do prazer instantâneo. É a cidade do egoísmo, do materialismo. E muito se recusa a sair dela. Não quer sair, quer continuar. E aí chegamos aos sinais do sol, na lua, nas estrelas. Será que não estamos vivendo esses sinais hoje? No céu, no astronômico, mas na alma humana. O sol que deveria dar luz e calor parece ter escurecido pela falta de sentido na vida. A lua que rege de mares interiores está em crise, está na instabilidade emocional, na ansiedade que nos consome. A verdade é que buscamos a dignidade de uma vida melhor. É verdade que nós precisamos buscar a dignidade de uma vida melhor para a nossa família. Que nós estamos vendo aqui, e o que nós deparamos é com o mar que se agita com um rugido assustador. E as ideologias, a imoralidade, a hostilidade, o ceticismo. E no Evangelho fala do homem que, de fato, desmaia de medo. E o pavor de um futuro incerto. Isso mostra uma angústia de uma vida que não aponta para o nada, além de si mesma. Meus irmãos, por que isso está acontecendo? Porque despreza a Deus. Despreza a Deus não é um ato que fica sem consequência, não. É como cortar a raiz da própria árvore, da nossa alma. Porque a nossa alma ela foi feita para o infinito. E sem Deus, ela definha, ela seca. E quando é alimentada apenas com desejos humanos, pecaminosos, acontece a ira que o texto menciona. Não é um castigo arbitrário vindo de fora. É a consequência natural de uma vida que se escolhe. Se escolheu para viver longe de suas fontes. As fontes verdadeiras. E é o caos interior que se reflete no caso exterior. Mas eis aí a beleza e a urgência do chamado final de Jesus. No auge do colapso,
Ele não diz, esconda-se, espere o fim. Ele diz, levanta-se e erga a cabeça. Levante a cabeça. Essa é a mensagem mais poderosa para o nosso tempo. Deus não desiste da humanidade, não. Aquele que vive desprezando a Deus, aquele que não busca conversão, muitas das vezes está apenas com a cabeça baixa, olhando fixamente para o chão das suas próprias misérias e ilusão. Converter-se é justamente erguer a cabeça. É o que Jesus hoje nos chama, erguer a cabeça. E parar de olhar apenas para os problemas, para o barulho do mundo, para os nossos próprios pecados. É converter-se, levantar os olhos com coragem e buscar aquele que vem numa nuvem. Mesmo no meio das confusões, é reconhecer que a verdadeira libertação não é a libertação para fazer o que nós queremos, mas a libertação do pecado. Jesus veio nos trazer a libertação do pecado, que nos aprisiona, que nos escraviza, que nos faz cativo. A destruição de Jerusalém aconteceu na história, mas o cerco à alma é da alma humana. É uma realidade de todos os tempos. E a resposta de Cristo é a mesma para todos nós. Não tenha medo. Não tenha medo. A conversão não é uma punição, é um convite para levantar a cabeça e finalmente enxergar aquele que vem ao seu encontro, que é a própria libertação. A sua vinda está próxima. Para quem decide hoje sair da cidade sitiada e começar a subir a montanha, que é o lugar do encontro com Deus. Ficamos hoje por aqui. Um grande abraço, um abençoado dia. Espero você amanhã novamente para nós juntos fazer a partilha da palavra. Que a paz de Jesus, que o amor de Maria esteja no teu coração. Um grande abraço a todos e que Deus Todo-Poderoso nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.